E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Deixa eu acertar aqui. Ainda não peguei muito o jeito dessa coisa do ao vivo aqui, não. Mas vamos lá. Botar um filtrinho pra ficar bonita. Vamos lá, Queria contar pra vocês um pouquinho mais sobre a chegada da Nala. Babei aqui na blusa, ó, que fui beber água. Ela tá aqui do meu ladinho. A estrela do momento. Olha aqui. Olha lá, você não quer olhar? Não quer olhar? Tá tímida, tá tímida. Gente, vamos lá, né? Eu, eu ainda tô curtindo muito, ainda tô muito emocionada com a chegada da Nala. Ela ainda tá se ambientando, a gente também. Confesso que eu tô meio perdida aqui com a rotina, sabe? Benjamin tá meio sem saber o que fazer. A Nala também tá. Ela tá até. Assim, ela tava um pouco com cerimônia, sabe? Tipo, ia querer subir no sofá. Aí ela ficava olhando assim pra mim, tipo, eu posso subir no sofá? Pô, claro, Nala, vem, né? Você tá em casa, assim. Então a gente tá se adaptando ainda. De modo geral, sempre que pode ela vem no meu colo, né? Fica comigo abraçadinha, a gente tá aí matando a saudade. E ela tá curtindo bastante ficar com o Ben. Acho que ela lembra dele porque ela meio que foge dele ainda, né? Quando ele era pequenininho, ele puxava muito o pelo dela, enchia muito o saco dela. Então ela ainda tá fugindo um pouco dele, né? Mas eu acho que daqui a pouco já se acerta. Ela tá percebendo que ele tá mais cuidadoso, que ele não tá fazendo como ele fazia antes. Então acho que é questão de tempo mesmo. A Maria Luísa adorou, ela olha nela, ela fica rindo. Eu tô mais leve, né? Porque em relação ao bebê, porque com o Benjamin eu ficava meio nervosa, da Nala tava lambendo. Ai meu Deus, a Nala assim, vai fazer mal pra ele, né? E aí, agora com a Malu, não, tô de boaça, assim. Ela tá lambendo a Malu, lambe a cara, lambe o braço e tá tudo certo, né? Então acho que as coisas vão se encaixando, sabe? Aos pouquinhos a gente vai se acertando. Oi, Ítalo, tudo bem? Obrigada por vir aqui falar um oi. A Nala tá aqui do meu lado, ela não quer aparecer, mas eu queria contar um pouquinho como é que foi a chegada dela. Eu marquei aqui as perguntas, eu perguntei, né, pessoal, se tinha alguma dúvida, queria saber alguma curiosidade, e aí eu anotei aqui. Então, assim, ó, primeira coisa, né? Vou começar do começo lá da história, assim. Desde que a gente pensou em ir pro Canadá, que a gente tinha isso mais sólido, assim, né? Antes da pandemia, tava tudo certo, a gente ia vir. Então a gente tinha certeza que a Nala ia vir, né? A certeza que a gente tinha de que a gente queria trazer ela, né? Não tem como uma história de quase 10 anos, né? Assim, uma parceria tão grande, a gente deixar para trás, não dá. Não tinha, a gente não queria isso, a menos que tivesse alguma condição de saúde, algo que realmente impedisse, né, a chegada dela aqui, né, a viagem de avião. Mas se não fosse esse o caso, a gente queria muito que ela viesse. Então a gente foi, comprou a caixa de transporte, a gente se atentou às medidas e tudo mais, então tá tudo meio encaminhado para ela vir com a gente. Aí veio a pandemia, né? Nossa vinda para o Canadá atrasou basicamente um ano. E aí o que aconteceu foi que naquele período de instabilidade, assim que a gente teve, né, a oportunidade, assim que a gente conseguiu um voo, a gente pegou as coisas e veio, né? E a Nala tinha tomado vacina um pouco antes, então ela não pôde embarcar porque tem que ter pelo menos 30 dias da última vacina. Ela não tinha, e para esperar esses 30 dias a gente estava super inseguro, sabe? E também tinha a questão do clima. Nem todas as aeronaves elas conseguem viajar com os animais quando aqui tá frio, quando aqui é inverno, porque elas não têm climatização adequada e aí isso é um risco para os animais, né? A Nala é muito grande, a Nala não viaja na cabine, né? Eu acho que são até 10 quilos, contando o peso da bolsa lá, da caixa de transporte do animal já, que aí ele vai debaixo do banco. A Nala não tem, ela tem 20 quilos, só ela, mais a caixa de transporte, se não me engano, deu 32 quilos, alguma coisa assim. Então,
Não tinha essa opção de vir na cabine, ela tinha que ser despachada como carga mesmo. E aí, então a gente tem essa restrição do clima também. Então, assim, a gente optou por vir, e aí no final das contas a gente pensou que talvez fosse bom, porque a gente ia ter que chegar, pegar um Airbnb, né, fazer a quarentena, procurar uma casa para alugar. Então, assim, era muita coisa, eram muitas mudanças, né, que iam acontecer. Oi, Lê! Obrigada por ter entrado aqui, falar um oi pra mim. Tô contando aqui um pouquinho da Nala. Então, assim, como a gente ainda ia ter todo um processo de mudança e de adaptação aqui, a gente achou que talvez fosse realmente melhor esperar um pouco mais. Mas a gente achou também que o visto da minha mãe não ia demorar para sair, e a minha mãe ia vir logo, e aí a minha mãe ia poder trazer a Nala. Quando o animal, mesmo que despachado como carga, ele vem com alguém, né, com um passageiro, assim, é muito mais barato do que despachar só o animal, sabe? É muito mais barato, mas enfim, a gente achou que ia dar, e aí no final a minha mãe não conseguiu visto até agora, e aí a gente foi ficando apreensivo, porque tá chegando o inverno, e aí ia chegar de novo a restrição da viagem dela, ela ia poder viajar só em março, a partir de março, se eu não me engano. Então, assim, a gente não quis arriscar, né? A gente ficou com muito medo de repente o visto da minha mãe sai e ela é que fica presa lá até março. Eu tô precisando muito dela aqui pra me ajudar com a Malu, com as crianças, tô ficando maluca. Então, assim, a ideia é que assim que a minha mãe consiga, né, o visto, ela venha pra cá. Então a gente falou, bom, vamos tirar a Nala de lá, já resolve esse problema, né? E aí eu fui pesquisar algumas empresas, a gente pegou algumas indicações de empresas que as pessoas já trouxeram os bichos, né, pra gente ter, assim, um histórico legal. E aí tem uma moça que trouxe o cachorrinho dela recentemente aqui no Canadá, com essa empresa que a gente contratou, eu cotei com eles e a gente foi correndo atrás de toda a burocracia, assim. A carteirinha tem que estar tudo muito certo com a vacina, tem que ter pelo menos 30 dias da última vacina, tem que ter todos os dados preenchidos na carteirinha, tem a questão da data da vacina, então a gente teve que acertar bastante coisa. Minha mãe teve que ir no cartório fazer uma procuração, né, autorizando essa empresa a fazer os trâmites lá no aeroporto. Eu tive que fazer uma autorização daqui, autorizando a minha mãe a tratar com essa empresa para a chegada dela. Aí a gente teve que passar todos os nossos dados para que a empresa fizesse uma guia de retirada para a gente retirar esse animal aqui né, para retirar o animal aqui no Canadá. Eu falo assim porque aqui eles tratam como importação de animal, assim, sabe, importação de carga viva. É muito engraçado, assim. E aí foi mais ou menos isso, né? Durante todo esse tempo, a gente deixou a caixa de transporte da Nala, acho que a Lei me perguntou da caixa, né? A gente deixou a caixa de transporte no ambiente dela, assim, sabe? A gente deixou lá na sala, perto da comida dela. É uma caixa que ela desmonta, assim, ela sai a parte de cima da caixa. Então a gente tirou a porta, tirou a parte de cima, ficou só, tipo, da metade pra baixo, assim. E aí a gente colocava petisco, colocava comida, colocou o cobertorzinho pra ela ir se acostumando com a ideia. Depois a gente colocou a parte de cima sem a porta. E aí muito recentemente é que a gente colocou a porta. E a minha mãe colocou a comida dela lá, a água. Então ela tinha que entrar na casinha pra poder se alimentar. A minha mãe colocava um pedacinho de pão também, né? Uns petisquinhos lá, uma coisa que ela gostava, pra ela ir percebendo que não tinha nada de errado lá. Então foi mais ou menos isso que a gente fez. Não é só isso que dá pra fazer, né? Tem uma série de terapias, de acompanhamento, assim, que a gente podia ter feito. Mas isso é caro, né? A vinda dela pra cá já é muito cara, né? Contratar a empresa assim é bem caro. Então a gente acabou deixando, podia ser, por exemplo, um floral, alguma coisa assim, né? Que a gente fosse pingando na água dela pra ir diminuindo a ansiedade e tudo mais. Mas aí eu tentei dar chá de camomila, confesso, o floral eu fiquei com medo, porque eu falei, vai que dá algum problema bem na reta final, né? Dá um problema de saúde, né? Ela não consegue voar. Então eu pensei no chazinho de camomila, mas minha mãe colocou um pouquinho de chá na água dela, ela não bebeu a água. Então é uma coisa que a gente abortou já. E aí, então, a gente fez só essa adaptação com a caixa mesmo. E é isso, acho que da caixa basicamente isso. Deu certo dela vir com a caixa dela, a empresa tinha um certo receio do tamanho da caixa não dar certo, mas deu. Tem tudo isso, o cachorro tem que conseguir ficar em pé, ele tem que conseguir dar uma volta na caixa, ele tem que conseguir deitar, esticar a pata confortavelmente.
Então tem que ser uma caixa com bastante espaço lá dentro, né? Bastante confortável para o cachorro, senão a companhia aérea não libera. Então acho que caixa de transporte é mais ou menos isso. Ela tinha muito medo, mas ela começou a ficar mais tranquila depois de algumas vezes que ela entrou lá na caixa e viu que não tinha nada. Mas assim, ela entrava, bebia água e saía correndo. Ela entrava, comia e saía correndo, sabe? Foi mais ou menos assim. Alguém me perguntou também onde é que ela tava, né? Com quem que ela ficou. Então a Nala tava na casa da minha mãe, lá na Praia Grande. A gente deixou ela lá uma semana antes. Não, mentira. A gente deixou ela lá um mês antes de vir, porque a gente achou que podia ter muita coisa pra resolver aqui. Então nesse meio tempo a gente chegou aí lá na minha mãe, a gente visitou ela, né? A gente conversou com ela, falou, olha, então, você estava aqui há um tempinho, agora a gente veio te ver, e aí a gente acabou, né, fazendo a despedida. Então ela estava sem ver a gente desde o finalzinho de janeiro, e a saudade foi muito grande, assim. Mas ela estava com a minha mãe, ela já morou com a minha mãe antes, né? Minha mãe morou com a gente, na verdade, então ela estava super acostumada com a minha mãe. A gente viajava sempre para casa da minha mãe, então é uma pessoa super da família para ela, assim, né? Então ela tava lá, num apartamento em Praia Grande, num calor, passeando no calçadão de boa, e agora ela, né, apareceu aqui, coitada. Hoje a gente saiu numa sensação térmica de 2 graus, comprei uma jaqueta pra ela, depois vou postar a foto dela. Então ela saiu do calorzão lá e do calçadão pra andar basicamente na neve aqui. Eu preciso comprar botinha pra ela, sapato, né, pra ela poder sair e tal, dizem que é importante. Que o próprio sal pode fazer mal para a patinha dela. Mas aí vamos com calma, né? Então a roupinha ela já tem. Acho que é isso. Preparo antes do embarque, acho que foi... então, né? O processo do embarque em si é assim. A minha mãe teve que deixar ela no aeroporto 8 da manhã. E ela já ficou com o responsável lá dessa empresa. Eles têm um lugar lá no aeroporto, tipo um canilzinho, onde os animais ficam. Pelos vídeos que eles me mandaram, tipo, tinha ela, mais um cachorrinho e mais um gatinho. Aí tinha um cara lá que ficou ali fazendo vídeo, ficou cuidando deles. Então ela não ficou na caixa de transporte o dia todo, ela ficou livre ali, andando pra lá e pra cá, ela se alimentou, ela bebeu água, fez xixi, enfim. E aí depois, quando foi umas 4h30 da tarde, a empresa precisa colocar na caixa de transporte e aí ela passa para o pessoal do aeroporto, da companhia aérea, enfim, eles vão fazer todo o procedimento para embarque da Nala. O que eu sei é que ela passa por uma espécie de inspeção, né, do veterinário da companhia aérea e, se eu não me engano, da vigilância sanitária. Tem algum outro veterinário que não é da companhia aérea, que também olha o estado de saúde dela. Então é por isso que não dá para dar nada para ela ficar calma, não dá para dar remédio para dormir, para ficar mais tranquila, porque se eles perceberem que ela tá sob efeito de alguma coisa, eles não liberam o animal para voar, eles precisam que o animal esteja atento, que ele esteja bem, sabe? Então não tinha essa possibilidade. Até porque se eu desse de manhã também, na hora que ela fosse voar, né, já ia ter passado o efeito, eu acho. Então, umas 4h30 ela fica com o pessoal do aeroporto, ela fica já com a companhia aérea, né, sob os cuidados deles. E o voo devia sair 9h30 da noite, né, tava tudo certo pro embarque, deu tudo certinho, só que o avião tava taxiando quando uma senhora passou mal, e aí eles tiveram que voltar, e aí eles decolaram 2 horas depois, teve 2 horas de atraso, e aí ela ficou lá na casinha, na jaula, tem gente que fala na jaulinha dela, coitada, esperando mais 2 horas. Aí depois a viagem tem uma duração total de 10 horas de voo. Aí ela chega no aeroporto aqui e a gente tem que esperar um tempo depois que o avião chega pra gente pegar o animal, como eles falam, né? E aí a gente levou o papel que a empresa deu pra gente aqui com todos os dados. Não dá pra chegar qualquer pessoa lá falando que veio buscar o cachorro. Tem um código, uma guia, tudo certinho lá pra eles baterem as informações. Daí meu marido pegou esse papel, teve que ir num outro lugar ali perto. Ele paga uma taxa, que é uma taxa de inspeção também, que é tipo um outro veterinário que vai ver se ela tá bem. Daí eles fazem essa inspeção e aí você volta para aquele espécie de galpão que vocês devem ter visto lá no vídeo, que foi onde ele pegou a Nala, sabe? Então é basicamente isso, assim, é uma coisa bem burocrática, para ser bem sincera, bem burocrática, assim.
Mas ainda bem que tem a empresa, sabe? Que cuidou de bastante coisa. Tem uma parte que tem o tal do CVI que tem que tirar, né? Que se não fosse a empresa eu ia ter que ir no aeroporto resolver isso e a empresa resolveu pra mim. Então foi bom, assim, sabe? Muita coisa facilitou, né? Eles falam que quando alguém consegue viajar levando esse animal como acompanhante, né? Tipo, mesmo que ela não vá na cabine, que ela fosse despachada como carga, mas outra pessoa, né, tivesse um passageiro, tivesse atrelado a ela, é muito mais fácil, né? Menos burocrático. Com a empresa eles são mais criteriosos, assim. Mas todo mundo sempre me falou que a Air Canada, que é a empresa que ela veio, é uma das melhores, assim, para viajar com bicho, que eles são super atenciosos, são super cuidadosos. Meu marido falou que lá no aeroporto ele percebeu todo o cuidado com ela, assim, sabe? Então foi bem legal, assim. Acho que a gente fez a melhor escolha possível. E o maior alívio foi quando eu vi o videozinho que ela veio bem, sabe? Porque a gente já viu casos assim, eu tava nos grupos de Facebook de gente, né, comentando como é que foi pra trazer o bicho, que empresa usou e tal. E aí o pessoal falou assim, o cachorro desceu e, tipo, não consegui esticar a perna. O cachorro desceu, tava com cistite porque ficou segurando o xixi, não bebeu água, não comeu, sei lá, sabe? Então, assim, eu fiquei com muito medo que ela tivesse algum problema. E graças a Deus ela não teve, que bom, Lê. Não teve. Ela falou que ela não teve nada. Eu reparei hoje de manhã que ela tava assadinha no bumbum. Ela ficou um pouquinho suja. Eu não sei se durante a viagem ela tentou fazer um cocôzinho, né? Não sei o que aconteceu, mas aí eu limpei, já cuidei, passei pomadinha, tá bonitinha de novo. Ainda bem que eu vi logo. Acho que ficou sujo um tempo ali. É estranho porque quando ela chegou a gente viu, ela tinha um tapetinho higiênico dentro da casinha. A gente olhou e não tava sujo, nem de xixi, nem de cocô, então assim, a gente achou que ela realmente não tinha feito nada. Quando meu marido tirou ela da casinha, que vocês viram lá no vídeo, ele falou que ela ficou tipo 1 minuto fazendo xixi, assim, agachadinha na grama fazendo xixi, não parava mais. Aí ela fez cocô, aí ela chegou em casa, bebeu muita água, muita água. Eu não tive tempo de acertar o potinho de água dela, eu coloquei um Tupperware acho que de meio litro, assim, eu enchi quase que 2 vezes o Tupperware, assim, ela não parava de beber água. Chegou até a passar meio mal, tipo, ela deu um pouco de ânsia, mas não chegou a vomitar nada, mas foi muita coisa de uma vez, assim. E aí aos pouquinhos ela começou a comer e agora já tá tranquilona, assim, né? Aí, assim, adaptação aqui, né? Anotei aqui pra falar com vocês. Tá tranquilo, assim, tá mais tranquilo do que eu pensei, ela tá bem de boa. Hoje ela saiu com a jaquetinha dela lá no frio e ela nem queria entrar, fez xixi 2 vezes, fez cocô, tranquilo. Com o Benjamin ela tá se dando super bem agora, eles estão mais amigos do que antes, né, de quando o Ben era menorzinho. E com a Malu, como eu falei, tô mais liberal, assim, então tá legal também, sabe? Eu confesso que ainda me dá um negócio assim, que ela vai lá, lambe a mão da Mar, ainda vou lá e limpo, sabe? Eu não consigo, quando eu vejo, né, eu não consigo deixar ainda. Falar, beleza, deixa ela com a mão, vai coçar o olho, vai pôr a mão na boca, ainda não, eu não consigo, mas vamos lá, aos pouquinhos a gente acerta, né? Ela chegou bem mais gordinha do que eu deixei, acho que eram os petiscos pra ela acostumar com a caixa de transporte. Mas ela tá bem, assim. E foi engraçado que ela chegou aqui, no dia que ela chegou, à tarde a gente foi sair com ela. E eu tenho minha vizinha, ela tem 2 cachorrinhos. E a gente sempre vê, e o Benjamin sempre quer interagir com os cachorrinhos dela, mas assim, eles nunca deixam chegar muito perto, sabe? Os cachorrinhos. Daí ela viu a Nala e ela ficou olhando assim. Tipo, que é isso, né? Aí eu falei pra ela, olha só, esse aqui é o nosso cachorro, né? Aí ela falou, nossa, mas como assim? Eu falei, ela chegou hoje, ela chegou do Brasil. Daí ela falou, mas não é um filhote? Eu falei, não, ela tem 10 anos, né? Daí ela falou assim, meu Deus, mas onde é que ela tava até agora, sabe? Ela ficou meio, nossa, né? Como assim? Casa de vó engorda, né? Cuidou bem da Nala. Então, daí a vizinha ficou tipo, what, né? E o cachorro dela tentou avançar na Nala, tipo, ele é menos da metade da Nala, mó pequenininho, avançou nela. E ela ficou super sem graça, ai, nossa, desculpa, isso é horrível, tal. Eu falei, não, tudo bem, sem problemas, né? Mas eu reparei que a gente andava na rua assim, e as pessoas tudo olhando assim, né? Tipo, a Nala é grande, ela é diferente, não tem cachorro assim aqui. Aqui eles têm muito
poodle, ele parece um poodle, o cachorro, eu não sei muito de raça de cachorro, mas ele parece um poodle grandão, assim, tipo do tamanho da Nala ou até maior de altura, sabe? Muita gente tem esse, tem gente que tem golden, né? O meu vizinho aqui tem aquela raça da Lassie, um outro vizinho, e esses vizinhos eles têm é tipo um Yorkshire, eu não sei muito de raça, mas ele lembra um Yorkshire, são cachorrinhos menores, porque tipo o cachorro no inverno aqui ele fica dentro de casa, né? Então é difícil você ver um cachorro grande assim. E aí a Nala tava chamando atenção e a gente foi andando com ela pela rua e falou, meu Deus, né? É engraçado, acho que o pessoal vê e fala, de onde veio esse cachorro? Que raça é essa, né? Então a Nala tá chamando atenção aqui e ela tá curtindo andar, cheirar tudo, sabe? É tudo muito novidade pra ela, assim, é legal. Ela não vai poder curtir muito, parece que semana que vem já começa a nevar, então tipo, acho que não vai ter muito o que ela cheirar, né? Por mais que a gente queira sair com ela, não sei nem se ela vai querer sair. Aí eu tô preocupada com a questão do xixi e do cocô, porque ela não faz dentro de casa, ela chama a gente, ela só faz na grama. E aí não vai ter grama pra ela fazer, eu não sei como é que a gente vai fazer ainda. Se eu vou investir naqueles tapetinhos higiênicos, se eu vou investir em alguma coisa de tipo de grama artificial, não sei. Eu não sei ainda, vamos ver. Deixar ela se adaptar um pouco mais e aí a gente vai ver, né, como é que as coisas vão se desenrolando. E acho que é isso. Tem duas pessoas na minha live, olha que live popular. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, acho que era mais isso mesmo para contar como é que foi. Depois o povo assiste o vídeo também. E se alguém que assistiu o vídeo depois tiver alguma curiosidade, me avisa, eu conto pra vocês. E eu respondo, né? E eu vou continuar postando aqui como é que tá a adaptação dela. Sempre que der eu vou postar como é que foi ela com as crianças. Peço desculpas pela aquela live que eu tava desesperada, eu tava muito nervosa, pensando na chegada dela. A gente tava tão nervosa, minha mãe, quando eu liguei pra ela falando que ela chegou, e a minha mãe assim, chegou com vida, chegou viva! E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, olha o que você tá falando, sabe? Nem cogita isso, ela chegou viva, tá tudo bem, vamos lá, né? Então a gente fica preocupado mesmo, né? Preocupação besta, mas rola, assim. Então acho que é isso, das perguntas que o pessoal me mandou, que eu anotei, acho que eu respondi tudo. Se faltou alguma coisa, vocês me falem. Se tiver mais alguma curiosidade, né, vocês me mandem aí, alguma dúvida. E aí por hoje é isso. Obrigada por quem entrou, obrigada por quem assistiu, obrigada, né, pelas pessoas que vão assistir depois. Tô curtindo fazer esses ao vivo assim, eu não consigo marcar com antecedência por conta das crianças, então a hora que dá eu vou entrar aí. E se você tiver de boa, entra aí pra me falar um oi, tá bom? Um beijão, viu? Obrigada, gente. Fiquem com Deus.